senão depois o pessoal se perde. Então, mais uma vez, boas-vindas para vocês, gratidão aí para a equipe de São Paulo que está com a gente aí nessa dupla jornada, né? 15 dias atrás e hoje de novo. Muito bom estar com vocês. E agora é com vocês, meninos e meninas. Eu acho que faltou um pontinho importante, né, Edna? Hoje tem um gostinho ainda mais gostoso, né, a aula, porque é uma terça com gostinho de sexta, então nós vamos ser, assim, bem certinhos, tá, gente, no horário, para garantir esse sextou aí às 9, não vamos segurar vocês além do horário, tá bom? Perfeito, Camila. O Leandro já tinha levantado a mãozinha ali. Leandro, você tem alguma dúvida já para gente, agora para o início? Não, só tava parabenizando a galera de São Paulo aí. Ah, então tá bom. Eles merecem, né? Isso aí, pessoal. Vamos nessa. Bom, vamos lá. Então, boa noite. Deixa eu desejar uma boa noite aqui para todos. Vou pedir para quem puder deixar as câmeras abertas, microfone ligado na hora que quiser falar, né? Óbvio. Fiquem à vontade. Isso é muito bom para quem está desse lado aqui, né? Para poder ver vocês, né? Enfim, e a gente poder trocar essa energia gostosa, né? Então, primeiro, prazer, eu estou aqui com vocês hoje, é a primeira noite, né? Na outra eu não consegui estar com vocês. Eu sou o Vinícius, sou delegado também da BPMP São Paulo. É muito bom poder compartilhar esse momento e esse capítulo com vocês, tá? Então, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui, de estar compartilhando com vocês nessa terça que é sexta, né? E para quem for assistir depois, né, saber que foi numa terça-feira pré-feriado, né, pré-7 de setembro, e tem bastante gente aqui, né, para poder ouvir, poder trocar também esse conhecimento. Camis, vou deixar aí um pouquinho com você, depois a Amanda, e aí a gente começa. Ô, Vini, eu acho que a gente poderia fazer um pouquinho invertido. Se você Pode, puder compartilhar a tá apresentação, e compartilhado. aí, pessoal, a gente gostaria de fazer uma dinâmica para a gente se aquecer, né? Para quem está em São Paulo ou no Sul, é uma noite fria, mas nós temos pessoas, né, do Brasil todo aqui com a gente. Então, a gente gostaria de saber um pouquinho, né, de como vocês chegam, qual que é a expectativa de vocês para essa aula, para esse encontro de hoje. Então, o Vini está exibindo aqui o QR Code. Eu vou mandar no chat também o link do Forms. E aí eu acho que enquanto vocês vão preenchendo, a gente poderia ir se apresentando. O que você acha, Vini e Amanda? Perfeito. Pode ser? Pode. Combinado. Então, mandei aqui, pessoal, o linkzinho, ou quem preferir, pode fazer a leitura aqui, direto com o celular. E aí, Vini, acho que a gente pode ir para o nosso próximo slide e a gente vai se apresentando e depois a gente volta para ele. Amanda, quer começar? Posso começar. Na verdade, nem vou repetir o que a gente já falou, né, da última vez. Acho que as pessoas que estão aqui são as mesmas, mas uma introdução rápida para quem vai assistir gravado. Eu sou Amanda, sou gestora regional aqui da BPMP pelo estado de São Paulo. Um presente para a gente por estar aqui com vocês hoje. A gente fez a última aula, eu e a Ju. E essa vai ser ministrada aí pela Cami e pelo Vini. Eu vim aqui para aprender com eles, sempre que eu tenho uma oportunidade de participar das aulas da Cami e do Vini, eu nunca perco, porque eles são dois professores muito bons, são referências para mim em aulas de processos. E eu trabalho hoje na DIDI, no Centro de Excelência de Processos da DIDI, que é a multinacional que é do grupo da 99, né, aqui no Brasil. E trabalho com construção, né, de escritórios de processos por lá também, com Customer Experience, e vim aqui aprender com todos vocês, né? Vamos trocar muitas experiências hoje aqui, falando um pouquinho do capítulo, da segunda parte, né, do capítulo 4 do CEBOM. Perfeito. Vou ser rápida também na abertura. Sou Camila, mais conhecida como Camis, né? Já que estamos em casa e a gente já está aqui, né, no nosso segundo bate-papo. Também sou certificada CBPP, eu e o Vini estávamos falando aqui, né, sobre o nosso processo de certificação, e foi feito ali em março, né, nos certificamos e aconteceu a pandemia,
né? E a minha formação está muito direcionada na área de processos, no sentido de, além da certificação de processos, também ter conhecimento em metodologias ágeis, agilidade, management 3.0, sou Black Belt, com uma certificação também aí pela USP em gestão de projetos. Atualmente estou gestora do time de projetos e processos na ClearSale, que é uma empresa na área, né, de TI voltada para soluções antifraude. A Ju, a gente também tem o rostinho dela aqui, ela não está por aqui hoje, ela trabalha no time de gestão por processos da Claro e também faz parte aqui do nosso grupo gestor. Vai lá, Vini. E eu, né, agora sim, né? Tava falando mudo. E como diz lá na minha terra, passei o carro na frente dos bois, falei antes, né? Também trabalho na DID junto com a Amanda, né? A gente está na mesma área. Trabalho com processos, com Customer Experience, além da DID, da 99. Sou professor também de pós-graduação na Live University e na Escola Superior de E-Commerce, né, Zecom, né? Então, também tenho a certificação CBPP e algumas outras certificações de mercado que complementam o profissional de processos, né? Que eu vejo que não paramos somente na certificação, não somente somos CBPPs, mas temos que ser o profissional T ou profissional, né? Que tem essas multifacetas ali para poder complementar tudo isso no nosso dia a dia. Mas, Camis, vamos ver como que o pessoal chegou? Bora, vou compartilhar aqui minha telinha. Maravilha. Nós temos 12 pessoas participando da dinâmica. Então, pessoal, quem ainda não tiver enviado, temos aqui mais um tempinho. Mas eu adoro essa aqui, né? Cansado, mas animado. É ótimo, né? Porque assim, hashtag nos representa, né? Mas o pessoal está dizendo aqui, né? Que o que eles esperam, né, para o nosso encontro de hoje? Aprender, conhecimento, vários insights, compartilhar informação, adquirir conhecimento, compreender. Tem uma pessoa que é animadíssima, né, para essa terça, né? Empolgada para aprender. Acho super legal quando a gente diz que a gente está empolgada às 7 horas da noite, né? Eu estava empolgada às 9. Agora a gente está com vontade de ensinar, está com vontade de aprender, mas eu já não estou mais ali no empolgada, né? Mas animada sempre. Vamos ver se surgiu alguma coisa de diferente aqui. Maior aprendizado. Esperançoso. Ficar o conteúdo do livro. Eu acho que é focar o conteúdo do livro aqui. Acredito que seja, né? A expectativa é conhecer o conteúdo do livro. Acho que das outras palavrinhas estão muito próximas, né, do que a gente já tinha dito. Aprendizado surge mais vezes, que eu acho que essa é a ideia mesmo, né, do nosso grupo de estudos. A gente fazer uma leitura mais dinâmica, né, compartilhar um pouquinho do que nós aprendemos dentro do capítulo 4 e facilitar para vocês, né, esses estudos pensando na certificação futura. Tem algum pontinho, Vini, que você queira compartilhar sobre a dinâmica? Não, só isso aí mesmo, tá perfeito. Beleza. Você quer que eu compartilhe aqui a apresentação ou prefere colocar aí com você? Tanto faz, posso compartilhar aqui. Então, beleza. Então, bora lá, deixa eu compartilhar novamente. Pessoal, enquanto o Vini vai compartilhando, acho que vale a gente só reforçar o recadinho, né, que o Vini passou para a gente antes. Então, a gente está acompanhando o chat, vocês podem mandar as perguntinhas por lá e a gente vai interrompendo e a gente vai responder também, mas se vocês preferirem, pode abrir o microfone, é só levantar a mãozinha e vocês também já podem fazer a pergunta, tá bom? É até legal falar isso, Camis, porque tem gente que às vezes fala assim, não vou interromper a pergunta no final. Pelo menos comigo, acho que com a Camis também, não tem problema nenhum de interromper na hora, a gente já fala na hora, porque tá quente ali, né? Então a gente já compartilha. Fiquem tranquilos que não interrompe o raciocínio. Se eu não conseguir voltar no raciocínio, vocês vão me lembrar na onde eu tô e aí a gente eu volto. se acha. Exatamente. Pode perguntar então, que a gente se certo. acha. Exatamente. Bom, pessoal, então nós vamos ver aqui hoje, né, sobre o alinhamento de arquitetura do negócio, capturar informações dos processos, estrutura e modelos de referência, técnicas e ferramentas de modelagem, validação e simulação de processos, os conceitos chaves,
E no final, né, assim como foi feito na aula passada, a gente vai ter um simulado com 4 questões, né, para a gente discutir aí também. Beleza? Bom, então vamos dar andamento aqui, vamos começar para falar sobre o alinhamento de arquitetura de negócios, tá? Bom, a gente tem que entender o seguinte, alinhamento de arquitetura de negócio, por onde que vai passar todo esse arcabouço de informação, né? A gente vai falar sobre modelos de processo de negócio, modelos de fluxo de trabalho, espaços de tarefa e perspectiva do colaborador, tá? Então, primeiro, né, o que é esse alinhamento de arquitetura do negócio, tá? Então, a gente tem que entender que a arquitetura do negócio é quando a gente formaliza, né, tudo aquilo que a gente está fazendo com a organização, né? Com da empresa, né? Com a empresa. É ali que a gente define toda a cadeia de valor, né? Os processos, como eles são geridos, como eles são medidos, enfim, como eles se encaixam, tá? E aí dentro dessa arquitetura de negócio, tem aqui alguns boxes, né, para gente comentar, que são bem importantes, né, quando a gente está falando ali de arquitetura. Primeiro, é alinhar a capacidade dos processos da estratégia e objetivo do negócio. O que isso remete para a gente? Os nossos processos que a gente está desenhando, de maneira bem simples mesmo, está ligado com a estratégia? Está ligado com o nosso mapa de valor? Né? Ele está representando tudo aquilo que o negócio precisa para a sobrevivência dele mesmo, né? Depois, a gente tem ali, criar princípios orientadores, comunicação e formação. Então, tudo aquilo que a gente tem como princípio, né? Ele orienta, né? Ele está orientado a processos, né? A gente comunica bem esses processos e a gente tem pessoas capacitadas para operar toda essa arquitetura de processos. Depois a gente tem documentação formal dos processos e funções e responsabilidades, né? Aqui eu gosto muito de aplicar a matriz RACI, por exemplo, né? Porque a gente mostra todas as funções e responsabilidades de cada um, além de ter um hub, um local para eu deixar os meus processos para que eles possam ser consultados, tá? E atualizados quando assim for necessário. Medição de processos para desempenho operacional e benchmarking. O Gart e vários outros autores, né, eles comentam que aquilo que não pode ser medido, né, não tem valor nenhum, né? Então, todo o processo ele precisa ser medido, né, para mostrar o desempenho que ele está e também para a gente poder comparar com outros processos de outras empresas, do mercado e próprio da nossa empresa, tá? Então, do que a gente está realizando. A outra parte que tange ali a arquitetura de negócio é estabelecer uma visão baseada na estratégia corporativa. Então, assim como lá no primeiro bullet, né, no primeiro boxinho, né, a gente está falando de alinhamento de estratégia, aqui ele está deixando bem claro, né, que a gente tem que estabelecer, não adianta que processos querem andar para o lado, o escritório de processos querendo andar para o lado e se a empresa, a estratégia da empresa está andando para outro, né? Depois a integração, alinhamento e reutilização de processos. Então, o que a gente consegue integrar? O que a gente consegue unir, né? Como que a gente está alinhando, né? E como que a gente está reutilizando todos esses processos, né? Porque, às vezes, alguns dos processos que nós já mapeamos e modelamos ali atrás, né? A gente consegue reutilizar fazendo as melhorias ou não, né? Ou até mesmo pegar algo do mercado, né, via benchmark e poder utilizar dentro do nosso ambiente corporativo também. Depois do armazenamento corporativo e gestão da mudança ao nível dos modelos de processo, isso aqui eu acredito que fala por si só, né? Então, a gente fazer uma boa gestão de mudança, porque, querendo ou não, no momento em que nós implantamos o escritório de processos, né, ou não necessariamente oficialmente o escritório de processos, mas começamos a mapear e modelar processos e disponibilizar, padronizar essas rotinas para com os colaboradores da empresa,
uma mudança está acontecendo. E toda mudança não bem comunicada, ela tende a falhar, né? Ou então ter muita fricção com todos os envolvidos, né? Seja ele do mais alto nível da empresa até a base, né? Então, é importante a gente fazer essa gestão da mudança e o armazenamento adequado, né, desses processos, desses procedimentos, né? Quando eu estou falando de procedimentos, porque a gente vai descendo os níveis, né? E, enfim, vai ter que estar tudo ali muito bem descrito. Então, como que esse alinhamento de arquitetura se dá, né? Então, a gente está aqui nessa fase 2, né? Foi passado ali pela fase 1, que é o alinhamento da estratégia dos objetos, aí tem a fase 2, mudança de arquitetura, depois desenvolver iniciativas, implementar mudança e medir sucesso. Aqui nessa fase 2, na hora que a gente está falando de arquitetura, eu tenho basicamente ali 4 steps, né? 4 passos que falam da análise do momento atual, do as-is, né? Da análise as-is dos processos e avaliar desempenho, o desenho daquilo que a gente entende como modelo futuro, né? Modelo ideal para o futuro, que é o to be, mais a simulação desses processos, a identificação, em seguida, né? A identificação dos processos, os gaps que foram encontrados, se foram encontrados, né? A validação dele, o desenho, e, por fim, estabelecer as prioridades para a implementação. Quando a gente está falando ali de processos de negócio, né, a gente está falando de dados e a gente está falando também de aplicações e infraestruturas, né? Na hora que eu estou falando ali de as-is, de momento atual, né, eu estou falando também de modelo de dados de arquitetura, né, e de aplicação correntes de arquiteturas e infraestruturas. Na verdade, todo esse processo, todo esse processo, né, de processo de negócio, as-is, to be, mais o mapa das capacidades para a arquitetura corporativa, na hora que eu desço esse nível, né, eu estou falando, então, de dados, modelos de dados de arquitetura, dados e modelos de interação de processos, e, por fim, o desenho de dados, porque processos, né, sem dados também, ele não vai funcionar muito bem, né? Poxa, mas eu faço vários processos manuais, ok, mas isso está gerando alguma informação, isso está gerando algum dado que precisa ser encapsulado, armazenado, né, como é que seja, né? Mas ele está gerando um conhecimento e está gerando um resultado, né? Então, se a gente quer medir alguma coisa, eu preciso capturar esses dados de alguma maneira para poder fazer, né, entender o que está acontecendo dentro do meu processo, fazer a medição e fazer a melhoria contínua nele. Enfim, depois, na última camada, a gente tem ali a aplicação das infraestruturas, né? Aplicações correntes e arquiteturas de infraestrutura, depois aplicações futuras e requisitos de arquiteturas e infraestruturas, e, por fim, a aplicação e desenho de arquiteturas e infraestruturas. Isso tudo está conectado, tá? Isso tudo tem que estar conectado. Senão, a arquitetura de processos, ela não vai ser uma arquitetura, né? Ela vai cair, né? Então, quando a gente está falando de arquitetura, pensa na casa, né? Que a gente está montando, a gente está consolidando mesmo. Então, eu preciso ter uma base muito sólida, né, para que ela suporte todo o restante que vai ali para cima, né? Então, que ela suporte quantos andares forem necessários. Se eu tiver uma base ruim, né? Se eu tiver uma fundação ruim, uma arquitetura ruim, essa casa tende a cair, tende a desmoronar, e isso é a mesma coisa que acontece com os nossos processos. E aí, quando a gente está olhando, então, tudo isso... Vini, Oi. só te atrapalhando um minutinho antes de Claro. você passar, eu acho muito importante a gente frisar essa parte de dados, porque a gente sabe, né, que dentro do mapeamento é importante que a gente use sempre fatos e dados, mas necessariamente, se a gente for olhar ali, né, há um tempinho atrás, muitas empresas não estão tão preocupadas com o registro dessas informações. E já, pelo menos ali há uns 2 anos, a gente vem falando muito sobre mineração de processos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. No CBOK 4.0 ele tem uma abertura para a gente falar sobre isso e
a mineração é feita com base em dados, né? Se a gente não tem o registro, eu não consigo minerar. Então, é cada vez mais importante que a gente tenha esse registro. O Vini falou, né? A gente tem que armazenar, a gente tem que guardar. Então, é importante que a gente leve essa reflexão, porque se a gente conseguir fazer um registro bem certinho, bonitinho, vai facilitar o nosso trabalho quando a gente estiver buscando melhorias, outras oportunidades, que depois a gente vai acabar falando um pouquinho também, tá bom? E só complementando, tranquilo, Camis, e só complementando o que a Camis comentou, não é somente o registro do output, não é isso, tá? Porque a gente já viveu algumas situações em que eu tinha somente o registro do output, só o que aconteceu lá no finalzinho, e esse finalzinho para mineração de processo não serve de nada. Se eu não tiver o log completo do que passou em cada fase, em cada etapa do processo, eu não consigo minerar, tá? Então, e essa arquitetura de dados, no momento em que eu estou montando a minha arquitetura de processos também, se ela não estiver conectada, lá no futuro você vai ter uma grande dor de cabeça para minerar um processo, tá? Então, armazenar log demanda espaço, tá? Demanda espaço em servidores, quando a gente está falando aí da parte de TI, de infra, né? Demanda espaço, sim, mas eu não consigo fazer uma mineração de processo com qualidade adequada, de maneira assertiva, se eu não tiver todos esses logs, tá? E gerar log é gerar passo a passo do que foi feito dentro de um sistema, tá? Então, dentro dessa arquitetura, na hora que a gente olha o modelo como um todo, né, eu estou olhando ali que eu tenho requisitos, né, e esses requisitos, ele com certeza está ligado com a estratégia da empresa, né, a estratégia vai estar sempre ali, né, sempre é o telhadinho, né, aquilo que cobre toda a empresa, e ela precisa cobrir toda a empresa mesmo, né, então, para essa estratégia acontecer, eu preciso ter algumas capacidades, seja elas, né, de pessoas, de processos, né, enfim, capacidades tecnológicas, né, e aí eu tenho, dentro dessas capacidades, né, tem alguns requisitos, né, a qual processos, dados e as plataformas tecnológicas vão suportar, né, para que eu consiga elevar essas capacidades e atingir aquilo que eu preciso na esfera estratégica, tá? Então, na hora que eu estou falando ali de processo, eu estou falando de definição de cadeia de valor, eu estou falando de notação, eu estou falando dos diagramas, né, dos mapas de processo, das abordagens a qual a gente vai seguir com os processos. Quando eu estou falando de dados, o como que eu vou capturar, vou armazenar esses dados, vou disponibilizar esses dados, vou, inclusive seguindo o LGPD, né, pensando em Brasil, né, e outros órgãos mundo afora, né, como que eu vou assegurar que esses dados estão protegidos, né? Quando a gente está falando de plataforma tecnológica, eu estou falando de todos os sistemas que estão circulando dentro da empresa e se eles possuem alguma integração entre eles, ou se os processos, né, de negócio e suporte também está conseguindo conectar com eles. Enfim, os requisitos é entender tudo aquilo que a gente precisa, né, absorver para que essa estratégia possa ser seguida, né? A gente consiga andar em cima dessa estratégia. E aí a gente passa, então, para modelos de processos de negócio, tá? Então, o que são esses modelos de processo de negócio, né? Então, os modelos, né, que fala, né, lá no CBOC fala, que são de responsabilidade de um dono de processo e ele retrata as atividades e como são realizadas para alcançar seus objetivos. Então, é simples, é exatamente simples assim, né? Você fala, nossa, mas funciona desse jeito? Funciona, basta a gente aplicar exatamente nesse formato, tá? E quando a gente está falando de modelos de processo de negócio, a gente tem ali três pilares, né? Que é a perspectiva do negócio, o que são os processos primários e quais são os processos de suporte e gestão, né? Ou processo de suporte somente, ou processo secundário.
né? Dentro do que a gente tem ali de perspectiva de negócio, vai mostrar, né, o que é e o como fazer. Tá? Então, é uma visão que mostra, né, o que e como a gente vai fazer. Então, essa perspectiva, ela vai ser capturada ali, né, nos modelos de negócio, modelo de processo de negócio. E aí sim a gente passa para os processos primários, né? Quando a gente está pensando em processo primário, eu gosto sempre de falar que é o seguinte: como que a gente entrega valor para o nosso cliente? Tá? O que agrega de valor para o nosso cliente? O que agrega de valor para a nossa empresa? O que agrega de valor para o nosso negócio? Tá? Então, é aqui, nesse momento, nesses processos primários, que vão descrever os principais eventos, atividades e resultados dos principais processos da empresa. Tá? Então, se a sua empresa, né, é uma indústria, né, possivelmente os teus processos fabris serão os seus processos primários, né? Se a sua empresa é uma empresa de consultoria, né, possivelmente os processos que tangem na realização do serviço serão os processos primários dessa empresa, tá? E aí, nós partimos ali para um terceiro pilar, que são os processos, né, de suporte e gestão, que ele vai literalmente suportar tudo aquilo que a gente está fazendo nos processos primários. Então, novamente, né, o processo primário é aquilo que o cliente possivelmente ele está em contato, né, para gerar valor, para agregar valor para ele. E já os processos de suporte é aquilo que vai interagir para dar, né, suporte a esses processos primários. Geralmente, esses processos primários, esses processos de suporte, gestão, desculpa, são aqueles processos que, às vezes, o pessoal não dá tanta bola, né, mas ele é de extrema importância. Por exemplo, um recrutamento e seleção, o próprio escritório de processos, né, recebendo as demandas, ajudando, auxiliando no mapeamento e modelamento, né, na modelagem de outros processos, um processo financeiro, né, enfim, todos esses processos que às vezes é invisível para o cliente, mas que suporta toda a operação, ele entra aqui em processos de suporte e gestão. E aí a gente entra, né, nos modelos de fluxos de trabalho, né, e o que lá no CBOK diz, tá? Que os modelos de fluxo de trabalho, os workflows, né, ou flowcharts, né, mas dá para workflows, são de responsabilidade do gestor da operação, tá? Então, o workflow define tarefas, informações e documentos que são passadas de um participante, né, a outro, a cada ação, ou seja, descreve o que deve ser feito e como é feito. Quando a gente passa, né, passa o bastão, né, a gente está fazendo o handoff desse processo, né, é aqui que está acontecendo esse item, tá? Então, às vezes vocês vão ver essa palavrinha aparecendo aí em algum lugar, ou na própria prova, no simulado, né? Então, é essa passagem de bastão, né? E aqui o modelo de workflow, ele fornece a visão básica de atividades, né? Muitas vezes não possui detalhes suficientes para resolução de problemas e redução de custo, né? Trabalhar com eficiência operacional, que é o que a maioria das empresas trabalham, né? Querem trabalhar. O que acontece aqui? Qual que é o nível ideal, né, que a gente deve trabalhar com os processos, né? Eu falo que quanto mais detalhado possível, melhor, tá? Quanto mais a gente conseguir, né, descer o nível, melhor, porque realmente a gente consegue depois ver no detalhe o que está acontecendo. Muitas das vezes, às vezes, o que acontece? A gente não tem tempo de detalhar, de descer a esse nível de detalhe, né? A gente fica, às vezes, vamos pegar ali, se eu falar nivelar de 1 a 5, né? Talvez a gente desça até o nível 3, quando tem muito tempo, quando tem uma equipe considerável para fazer, a gente consegue descer no nível 4, né? Enfim, estou só colocando aqui uma escala de 1 a 5, não necessariamente essa escala, mas só para vocês terem a percepção, tá? Então, aqui é importante a gente entender que quanto mais detalhes, quanto a maior riqueza de detalhes, mais a gente vai conseguir extrair toda a informação que a gente precisa e
trabalhar em melhoria contínua com esses processos. E aí a gente tem os passos de tarefas, né? Então, o que são esses passos de tarefas ali conforme diz o CBOC, né? É o nível dos processos de tarefas, o nível de processos de tarefas é onde as atividades realmente acontecem. Então, não adianta eu chegar lá e desenhar somente um macrofluxo, né? Eu preciso ir descendo esses níveis, né, a nível de tarefa, porque se eu pensar em robotizar, né, se eu pensar em automatizar e se eu pensar em minerar processo e eu não tiver esse nível de tarefa, eu não consigo, né, realmente ver aonde as coisas estão acontecendo, logo eu não consigo ter eficiência aqui. Tá? Então, as tarefas mostram como o trabalho é realizado, sendo conhecidas também como atividades, procedimentos e responsabilidades. Novamente aqui, dá para a gente aplicar outros, né, outras matrizes aqui junto para auxiliar no mapeamento e no modelamento desse processo. Tá? Devemos mapear processos até o nível de detalhe necessário para automatizar e apoiar o que a gente está fazendo, né? Apoiar o que estamos a fazer. Então, se eu cheguei no nível em que eu falo assim, caramba, não estou conseguindo automatizar, não dá para eu pensar a nível de automação, de RPA, então talvez ainda não estou no detalhe adequado. Ah, mas eu posso parar por ali? Pode, até pode, mas se você for ao pé da letra, não vai ser o momento adequado ainda de parar. A gente precisa descer até o nível de tarefa. Tá? E aí, né, eu entro daí... Oi! Só um minutinho. Leandro está com a mão erguida. Pode falar, Opa! Leandro. Desculpa, eu não vi. Boa noite, Vinícius. Tudo bem, cara? Fala, Leandro, tudo jóia? Tudo jóia. Deixa eu tirar só uma dúvida contigo. É uma questão de entendimento. Bora. Normalmente, quando eu faço a parte de mapeamento de processos de negócio, né, a gente tem, normalmente, documentação feita para 3 níveis, né? Você tem o nível de diretoria, que é uma documentação mais estratégica, alto nível. Você tem o nível tático, que é o nível gerencial, né? Então, você entra mais para uma questão de modelo. Certo. E você tem o operacional, que é justamente esse ponto que você está tocando aqui, né? Onde a gente busca a granularidade máxima da informação para você ter a visão daquilo que você pode automatizar, daquilo que você pode ganhar e gerar maior eficiência. Perfeito. Nesse passo que você traz aqui, sobre os passos de tarefas, e até no slide anterior a ele, se você puder dar só uma voltadinha lá, rapidinho, sobre os fluxos de trabalho. No teu ponto de vista, a atuação ela sempre tem que abarcar esses 3 níveis de documentação, estratégico, tático e operacional, ou no teu entendimento, o operacional é aquele que vale a pena a gente seguir, porque você já está partindo de uma premissa que você está no detalhe máximo possível de compreensão do fluxo de trabalho? Olha, eu sempre trabalhei com esses 3 níveis também, tá? Em experiências anteriores, em empresas que às vezes nunca tiveram processos ali como o seu core, tá? Ou nunca olharam para processos quando eu fui fazer trabalhos de processo nessas empresas, quando eu estava na consultoria, a gente sempre criava, né, algo macroprocesso, né, a nível de direção, a nível de fluxo de valor, depois descia um nível, a nível tático, para eu ter já um pouco mais quebrado, inclusive a nível de documentação também, se a gente fosse entrar em nível de documentação, tem uma documentação mais estratégica, mais voltado para alto nível mesmo, uma documentação mais tática que está desdobrando um pouco da estratégia, e depois eu chegava lá a gente chamava de manual de processos, né? Que é descer literalmente no último nível, o qual eu tinha uma documentação mais robusta em relação à quantidade de informações para eu dar o máximo de granularidade nesse item. Nossa, agora foi um trava-língua maravilhoso. Então, sim, eu acho importante ter todos esses níveis de informação. Já vi muita gente ir para o último nível, né? Falar assim, poxa, isso aqui é o que importa. Concordo, realmente o que vai acontecer no dia a dia, mas se eu precisar suportar aquela operação em algo tático estratégico e eu não tiver
um fluxograma macro, né? Um fluxo de valor, e eu não tiver ali algo mediano ligando, descendo um pouco o nível, né, em relação ao fluxo de valor, ao fluxo estratégico, talvez eu não consiga justificar o porquê que aquele processo está sendo realizado, tá? Por mais que você fale assim, poxa, mas é importante esse processo que a gente tá fazendo, né? Ele gera uma ação, ele suporta algo, então ele é de algo core da empresa. Beleza, mas se você não conseguir conectar ele com nada, ele pode ter um valor sim, mas, né, você fica ali literalmente no escuro trafegando com esse processo. Então, sim, eu acho importante ter vários níveis. Se eu puder te complementar, eu Claro. acho que o cerne dessa resposta sua, Leandro, é quem é o nosso cliente? Isso. A gente tem que produzir uma documentação que atenda a necessidade do nosso cliente. Normalmente, conforme a gente vai descendo, o detalhe de informações que eu preciso dar é muito maior, porque eu vou chegar na pessoa que está executando aquela atividade. Então, ela não pode ter dúvida sobre aquilo que ela vai fazer. Então, a gente tem que estar bem detalhado, né? Agora, quando a gente está subindo, aquela pessoa necessariamente não executa. Ela sabe que aquela atividade existe e que é de responsabilidade de tal setor. Mas o detalhe de como ela é executada, ele não precisa, né? Então, eu acho que essa questão dos níveis, do tipo de informação que a gente coloca, sempre vai depender muito do nosso cliente. E aí, aquela história, né, que a gente já falou no começo aqui, né, dos nossos encontros, é o bendito do foco do cliente. A gente tem que olhar para esse cara para a gente entender qual é o tipo de documentação que a gente tem que produzir, sabe? Sim, perfeito. Obrigado, pessoal. Maravilha. Então, vamos seguindo. Pessoal, se tiver alguma dúvida, levanta a mão e já me interrompe, porque às vezes eu não estou olhando na tela principal aqui, estou só com foco nos slides, eu me empolgo aqui. Então, fiquem à vontade de abrir o áudio e perguntar, sem problema algum, tá? Mas quem também não quiser, sem problemas também. Eu acho que esse aqui eu já passei. Estamos nesse aqui, exatamente. Perspectiva do colaborador. Então, nesse ponto aqui, na hora que eu estou falando da perspectiva do colaborador, a gente está literalmente descendo o último nível. Olha que interessante, porque vai casar muito com o que o Leandro comentou, né? Então, aqui eu vou identificar como o trabalho é realmente feito, né? O mínimo detalhe vai estar aqui, tá? Então, como que se dá todo esse fluxo, né? Vou colocar assim, entre aspas. Né? Então, eu vou ter ali o executor da tarefa, e aí eu vou ter os passos e princípios, né, que eu devo seguir, todos os critérios de desempenho, os materiais e ferramentas a utilizar e os resultados esperados. O que isso quer dizer? Tá? Que eu estou literalmente falando o que fazer, como fazer, quando fazer, por quem vai ser feito, né? E, enfim, todos os KPIs que estão ligados ou que serão impactados, né, por esse processo. Tá? Então, o colaborador, quem tiver ali na última camada de processo, porque geralmente para processos de médio e alto nível, geralmente a gente não tem um indicador somente atrelado, né? Às vezes a gente tem um pool de indicadores, ou se a gente pegar e atrelar isso aqui no BSC, por exemplo, ele vai estar atrelado aos indicadores macro já da companhia, né? Então, na hora que eu desço aqui, eu estou falando já de indicadores de área, por exemplo, ou indicadores até de performance a nível individual, dependendo do tipo de detalhamento que a empresa, né, que o cliente, né, como a Camis comentou, quer enxergar, tá? Então, aqui eu estou literalmente passando por todo o cenário, o qual o processo, o diagrama, né, o mapa, o fluxograma, né, ele precisa ser mostrado, tá? Então, mostrando o executor da tarefa, mostrando os passos e princípios a seguir, mostrando os critérios de desempenho, os materiais e ferramentas, né, ou métodos que serão utilizados, e mais os resultados esperados, onde que a gente vai chegar. Tá? E aí a gente passa por um outro item, que é de capturar informações dos processos, e eu vou deixar a Camis falar um pouquinho aqui para eu descansar as cordas vocais. Perfeito, Vini. E eu acho que aqui é bem o ponto, né, a gente vem falando de modelagem, esse é o nosso segundo encontro, muito voltado para a arquitetura, o que deve existir dentro da modelagem, mas agora a pergunta
que a gente faz muda um pouquinho, né? Como eu modelo, onde eu busco essas informações e de que maneira. Então, quando a gente fala de captura de informações, o CBOC traz alguns exemplos de como a gente pode fazer essa captura, que são situações que estão super no nosso dia a dia. Acredito que se vocês não vivenciaram todas, pelo menos pela maioria delas, vocês já passaram. Pode avançar Vini? Então, a primeira é observação direta. Então, ele coloca ali vantagens e restrições, né? E desvantagens da gente fazer. A observação direta era uma atividade que a gente super realizava quando estava todo mundo trabalhando no presencial. Para quem também fez a formação de melhoria contínua, é o famoso Gemba. É a gente sentar ali do lado da pessoa que está executando essa situação. Falei, Vini mandou aqui no chat a mesma coisa, né? Transmissão de pensamento. É a gente sentar do lado do cara que está fazendo aquela atividade e a gente acompanhar a execução do trabalho. Então, eu vejo onde ele clica, qual ferramenta ele usa, quanto tempo ele leva para fazer aquela atividade, quais interações que ele tem entre sistemas, com as pessoas, se ele manda e-mail, se ele manda mensagem. E isso acabou caindo um pouco em desuso, olhando o nosso cenário de pandemia, mas ainda assim a gente consegue utilizar em alguns momentos essa situação da observação direta. A gente conecta com a pessoa, pede para ela compartilhar a tela e a gente vai acompanhando, né? Eu acho que a grande vantagem da gente fazer esse trabalho, como o próprio livro já diz, ele vai conseguir mostrar para a gente o processo que está sendo executado naquele momento, né? Porque muitas vezes a gente vai falar com essa pessoa, a gente faz uma entrevista e ela não passa o nível de detalhe necessário, né? Às vezes ela não consegue dar os detalhes porque para ela já está mais batido. E quando a gente está acompanhando, é mais fácil a gente identificar se tem algum tipo de desvio daquilo que ela tinha proposto para a gente como forma de trabalho, do que aquilo que ela está executando. A restrição é uma amostra pequena. Dificilmente a gente vai ter braço suficiente para a gente conseguir fazer isso com 15, 20, 100 pessoas. Normalmente a gente vai trazer uma amostra daquelas pessoas e aí dentro dessa amostra pode ser que a gente não consiga identificar todas as variações. Porque a gente está ali sentada com aquela pessoa e às vezes ele vai falar, não, hoje eu vou fazer bonitinho. Hoje tem alguém que está aqui me acompanhando. Então, normalmente nessas situações, ele pode deixar de executar alguma coisa que faz parte do dia a dia dele. Pode passar, Vini. Depois, temos as entrevistas. A entrevista, ela é super importante, porque eu acho que ela dá um senso de participação, um senso de sou dono dessa informação para a pessoa que está participando, e é importante que a gente consiga realizar ela num momento adequado do nosso dia a dia, né? Como que seria isso? Procura essa pessoa, conversa com ela, explica o trabalho que está sendo feito e agenda um horário, né, para aquele momento. Porque aí a pessoa, né, vai se sentir, poxa, eu vou me preparar para fazer aquele trabalho. Eu sei que eu vou receber algumas perguntas, como que eu respondo? Qual é a melhor maneira que eu posso levar de informação, né? O que que a gente tem de restrição? É uma técnica muito demorada, né? Quando a gente senta do lado da pessoa e está acompanhando, a gente vai ficar ali durante algumas horas. Quando a gente faz a entrevista, mais do que eu estar ali no momento acompanhando com a pessoa, tem todo o preparo que vem antes, porque eu vou ter que tomar cuidado de saber quais perguntas eu realizo, o que que eu quero questionar, qual é o processo que eu vou trazer para discutir, e o mais importante, né? Eu tenho que preparar perguntas que não são perguntas enviesadas, em que eu vou conseguir direcionar o tipo de resposta que esse entrevistado está me passando, né? Então, nem sempre a gente montar essas perguntas mais abertas, para a pessoa entender que ela tem um espaço, que ela pode trazer para a gente. O que ela deseja de informação é tão simples. Pode passar, Vini. Depois temos o levantamento de informações escrito, que é o nosso feedback. A vantagem é que é rápido, né? A gente não precisa de muito tempo para fazer isso. A gente pode montar uma pesquisa dentro de um Forms, num survey, disparar, ou às vezes até mesmo enviar ali um chat, um Teams, um e-mail, me dá um feedback, o que que você está fazendo, de que forma você vê essa atividade sendo executada. Só que a gente tem um problema. Eu posso receber opiniões muito diferentes. E aí, quando a gente olha para o resultado, né, desse retorno de informações, desses feedbacks, como que a gente consegue identificar o que que eu posso juntar? Porque cada um, às vezes, pode escrever de uma maneira diferente aquela informação. Então, acho que aqui, se a gente puder trazer uma boa prática, é sempre a possibilidade de
ter espaço de perguntas abertas para aquela pessoa complementar as perguntas que foram realizadas anteriormente, mas dentro da medida, né, do possível, que talvez a gente consiga colocar perguntas com possibilidades de escolha. Isso vai facilitar também que a gente consiga depois fazer uma mensuração daquelas informações que nós estamos recebendo, né? A conciliação dos dados, ela é mais fácil. Pode passar, Vini. Depois temos sessões estruturadas, que eu acho que para a gente é mais conhecido como workshops, e era super realizado também, né, pelo pessoal que está no trabalho presencial, que é, eu vou levar um processo para ser discutido, pode ser um processo que eu ainda não tenho a documentação feita, pode ser um processo que eu tenho uma documentação e é muito antiga, eu quero melhorar, mas a ideia é que a gente possa juntar especialistas naquela execução e a gente ir conduzindo essa discussão, né? Essa atividade, ela ainda existe? Como que ela funciona? Ah, existe, está funcionando da maneira como está descrita aí. Essa não executo mais, essa mudou. E aí, dentro desse workshop, e a gente tem as pessoas, né, discutindo frentes diferentes sobre aquela execução, a gente vai construindo uma nova modelagem, a gente vai trazendo novas informações para dentro da nossa discussão. O grande ponto da gente fazer os workshops é, talvez ele gaste muito agora, porque a gente tem times sendo multidisciplinares, no sentido de estar em vários lugares diferentes, ou às vezes todos os especialistas daquela execução não conseguem estar ali de maneira presencial. Nem todo mundo mora em São Paulo, nem todo mundo está em Minas, ou nem todo mundo está no Rio, né? Então a gente tem um custo para trazer essas pessoas para cá. A proposta para a gente evitar essa desvantagem dos custos é a gente utilizar as plataformas que são gratuitas e proporcionam que a gente consiga também realizar esse trabalho de workshop. Eu e Vini gostamos muito do Miro, né? Se deixar, a gente pode ter um bate-papo aqui para a gente falar só sobre ele. E ele é uma ferramenta que possibilita que todos participam, todo mundo pode ir lá colocar o seu post-it, o seu card, movimentar, e vai facilitando também essa discussão. Então, eu acho que a gente está experimentando aí há algum tempo maneiras diferentes da gente garantir a execução dos workshops, mesmo que eles não sejam presenciais. Quer me complementar aqui, Vini? É isso aí, assina embaixo. Beleza, pode passar, Vini. Depois nós temos conferências. As conferências, né, são esses workshops que saíram do presencial e estão funcionando agora em fóruns menores. Eu acho que a gente coloca aqui a mesma dica do que eu disse anteriormente, né, da gente conseguir direcionar essas conversas dentro, né, de ferramentas que são gratuitas. O grande ponto aqui de quando a gente fala de conferências é que eu estou trabalhando com um grupo menor. E aí, quando eu estou trabalhando com um grupo menor, ele sempre vai requerer mais atenção nossa, no sentido de eu preciso conhecer mais daquela informação. Porque às vezes aquela pessoa, ela é super executora e ela vai olhar só aquele pedacinho. Então, a pessoa que está conduzindo, que é o facilitador, o ideal é que ele tenha conhecimento daquela atividade, mas ele tenha uma visão transversal, que ele enxergue o end-to-end, para junto daquele grupo menor de pessoas, ele conseguindo fazer essa ligação. O que aconteceu antes, o que vai acontecer depois, alguma informação vinda de sistemas, de documentação, então ele requer ali um preparo maior da pessoa que vai conduzir esse bate-papo. Ô, Camis, aqui deixa eu só fazer uma complementação, porque Claro. é muito importante nessa questão das conferências hoje, né? Então, hoje, mapeamentos, modelagens, seja ele de processos ou que esteja ligado a processos, essa questão do facilitador, não somente conhecedor das informações, mas ele saber engajar as pessoas é muito importante, tá? Porque eu já vi sessões sendo conduzidas por facilitadores que são extremamente capacitados, né? Entendem bastante da ferramenta, mas não entendem de pessoas na maneira adequada. Então, o engajamento, né, a participação, por mais que você esteja utilizando uma ferramenta maravilhosa como o Miruel, ou qualquer outra ferramenta, Mural e outras ferramentas, ela não vai falar por si só, tá? E às vezes as pessoas que estão ali participando desse workshop, dessa conferência, elas precisam de fato desse direcionamento, tá? Então, essa restrição aqui da questão do facilitador, né? Realmente é uma restrição, porque ele precisa ter
todos esses skills, de lidar com o negócio, de estar conectado com a estratégia, de ser conhecedor da ferramenta que está utilizando, do processo, olha o tanto de coisa, do processo e ainda, né, ser eu vou colocar entre aspas, tá? Um gestor de pessoas, porque ele precisa fazer com que essas pessoas se engajem, tá? Principalmente quando a gente está fazendo esses workshops com gestores, né, gerentes, diretores, né, de áreas que eles conhecem, às vezes, bastante do negócio, né, mas na hora de participar de um workshop bate muita cabeça, né, ou então gera umas discussões muito grandes em que o facilitador tem que saber o momento de interromper, independente do crachá que a pessoa está utilizando. A gente precisa parar, porque senão a gente não consegue dar continuidade, tá? Se a discussão estiver sendo rica, aí a gente, beleza, deixa e ok. Sim, e é importante esse ponto da gestão, da gente olhar a pessoa, porque não é simplesmente, né, a gente está ali participando da discussão e a gente, poxa, eu vi que a Edna tá quietinha, eu vi que o Giovanni não falou. Giovanni, o que você acha? Edna, qual que é a sua opinião? Não é esse tipo de cutucar a pessoa, mas é como a gente vai conduzindo a discussão para que as pessoas se sintam confiantes, seguras para participar. E às vezes a gente está falando com um grupo de especialistas que eles vão descer num nível que a gente não precisa daquela informação. Como a gente puxa eles de volta, né? Então, esse ponto que o Vini trouxe é super importante e faz a diferença, né? Eu acho que a gente tem visto cada vez mais os profissionais de processos buscando essas soft skills, porque essa questão do relacionamento interpessoal, da comunicação não violenta, faz a diferença para a gente nesse momento da modelagem, né? Eu até brinco com o time que eu trabalhava anteriormente, com o nosso time atual, a gente é advogado do nosso cliente, né? Então, fazer esse meio de campo faz parte do trabalho de processos, porque ao mesmo tempo que a gente não é dono de nada, a gente põe a mão em tudo, e a gente questiona tudo, né? Pode passar, Vini. Depois, mineração de processos, que é o último ponto da captura. A gente falou um pouquinho, né, antes sobre a mineração. Então, a mineração, ela é um método, eu vou dizer novo, eu acho que ela está aí no nosso mercado, né, há pelo menos uns 2 anos, né, mais conhecida, mais famosinha, mas ela já existia antes disso, que é como eu consigo monitorar o meu processo, uma base de dados real, para a gente realmente olhar para esses registros e a gente conseguir identificar o que está acontecendo, né? A vantagem da gente fazer esse trabalho é que o diagnóstico é muito rápido. A partir do momento que a gente tem uma ferramenta própria de mineração, eu tenho o log desses eventos, eu tenho a base de dados para trabalhar, eu coloco dentro da ferramenta e em minutos ela processa um trabalho que talvez a gente levaria meses de um estudo. Ela consegue me dizer exatamente em quanto tempo aquela atividade está sendo realizada, daquele volume de informações que a gente coloca dentro do nosso processo, qual o percentual de informações que tem o caminho positivo, tem o caminho negativo, daquilo que deu o caminho, né, negativo, de deu ruim. Por que deu ruim? Quais são os motivos? Quais são as causas? E é uma gama de informações. E tá ali, né? A gente consegue dar mais um, menos um, buscar outras informações e a gente vai ajustando de acordo com a nossa necessidade e com a necessidade daquilo que a gente escolhe tratar. A grande restrição é que isso custa, né? É necessário que a gente tenha uma plataforma, uma ferramenta para fazermos a mineração. Então, na nossa experiência anterior na Claro, nós tivemos a oportunidade de fazer alguns testes usando base de dados da Claro, base de dados fictícia, né, do nosso time de processos, e eu sei que o Vini também está conduzindo algumas frentes de mineração na Claro. Se você quiser me complementar, Vini, fica à vontade. Agora na Claro não mais, na 99. Na Claro não, na 99, perdão. Não, então, é exatamente isso que você comentou, Camis. A gente precisa estar bem estruturado, precisa realmente de plataformas ali que nos suportem a fazer essa mineração, né, com os dados adequados para a gente tomar boas decisões. Então, é isso aí. E aí, acho que só para a gente complementar, quando a gente fala de mineração, quando a gente falou... Não, pode passar, Vini, já para o próximo slide, você já conduz, né? Eu não sei se foi a Edna ou a Paty mandaram aqui no chat, né? Que dados são o novo petróleo.
E que isso também significa custo, né? Minerar petróleo é caro, minerar os dados é caro do mesmo jeito, né? Pois é, o pessoal só fala isso, esquece que É, no e é um finalzinho. caro, viu, gente? Não é um. A gente paga a ferramenta, a gente paga a licença, a gente paga o volume de instâncias de eventos que a gente vai processar. Então, assim, precisamos de muitas moedinhas sempre. E nem Exato. sempre a gente tem os dados que a gente gostaria de ter, né? Então, não é tudo que a gente consegue Na minerar, porque maioria às das vezes vezes não, né, está Paty? tão nas profundezas que você não consegue É, alcançar. e é por isso que é importante a arquitetura de processos e dados estarem muito bem conectados, né? É, eu falo que aqui a gente tem que ser melhores amigos do pessoal de TI, né? De dados, né? Porque sem esses dados, né? é, de maneira adequada, por mais que os dados estejam disponíveis, por mais que a empresa, né, trabalhe com muitos dados e tenha todos os logs, tenha todos os logs, né, mas se eles não estiverem entendíveis, vai dar ruim em vários momentos, tá? Ou então a gente pode demorar, ou então pode não, ou então vai demorar para que a gente rearranje esses dados para que minere um processo. Tá? Então, além da arquitetura de processo, a arquitetura de dados, se ela não tiver bem estruturada ali, teremos sim dores de São cabeça. melhores amigas. Elas têm que andar Exato. ali de mãozinhas dadas. Mãozinhas dadas. E realmente essa questão de dado é o novo petróleo, custa caro, né? Custa caro bancar esses dados, e eu falo tanto comprar ou vender ou armazenar esses dados, né? E manipular esses dados. Novamente, para minerar processos, às vezes você vai ter uma estrutura, né? Uma infraestrutura, né? Seja ela em cloud ou seja ela física, robusta, para que você tenha espaço suficiente para gerar, principalmente se for uma empresa que trabalhe, né, vou pegar lá a 99, que trabalhe puramente com dados, é dados para tudo quanto é lado, né? Então a gente precisa ter uma estrutura muito robusta para isso aí. Fala aí, Leandro. Na verdade, é só uma curiosidade, né? Quando a gente está falando de mineração de dados, a gente está falando de questões que envolvem arquitetura, Sim. né? Arquitetura de dados, arquitetura do negócio em si. Na experiência de vocês, são vocês que fazem o mapeamento do ecossistema, por exemplo, sistemas, objetos e dados que transitam para as informações circularem dentro das plataformas? São vocês que fazem os mapas de integrações dos sistemas? Ou vocês delegam essa atividade para uma equipe de arquitetura de TI para fazer esse tipo de mapeamento? Leandro, eu não quero ser cretina e dizer de novo depende, mas Ah, tá. realmente depende, tá? Eu acho que a gente já trabalhou, eu pelo menos, né, com equipes de arquitetura de negócio que tinham conhecimento e conseguia navegar bem, mas na maioria das vezes eles não têm esse conhecimento. Então é muito a gente trabalhando, linkando, entendendo só. Isso dá para fazer, a ferramenta vai produzir. Eu diria ali que é um trabalho a várias mãos. Dificilmente a gente vai encontrar um time de arquitetura de TI que fale, putz, eu conheço, eu consigo fazer sozinho, sabe? Entendi. Para Beleza. você ter noção, Leandro, lá na Claro, quando a gente estava lá, tinham pessoas que saíram da área de processos e foram para a área de TI, né, para ajudar a fazer isso também, né? Então, Uhum. tiveram algumas pessoas que se movimentaram lá e fizeram isso. Mas é como a Camis comentou, né? Depende. De fato, vai depender mesmo até da estrutura do negócio. Né? Sim, perfeito. Bom, e falando em estrutura, vamos voltar ali nas estruturas e modelos de referência. Né? Então, a gente vai ver aqui a modelação, né, dentro de uma estrutura e a utilização de um modelo de referência em si. Né? Então, na hora que a gente está falando de modelação dentro de uma estrutura, lá no CBOC, ele está falando que uma estrutura pode variar desde uma simples pirâmide até um complexo modelo de regras. Tá? A pirâmide seria como uma cadeia, né, de valor simples, sendo os níveis inferiores o fluxo mais detalhado da organização. E aí a gente tem alguns exemplos aqui, né, de estruturas de modelação complexa, né, como o FEAF, né, que é o Federal Enterprise Architecture Framework, o
o MODAF, né, que é o Ministry of Defense Architecture Framework, o DODAF, né, que é o Department of Defense Architecture Framework, enfim, e o TODAF, né, que é o The Open Group Architecture Framework. São todas estruturas, né, de modelação aí complexas que são citadas no CBOC, né, que deram basicamente início, né, ao que a gente entende hoje de modelação dentro de uma estrutura, né, foram elas que foram as precursoras ali, né, e aí a gente tem a gestão e conformidade da estrutura, né, que é para evitar essas lacunas e inconsistências, tá? Então aqui é um exemplo, né, que inclusive é o mesmo modelo que está lá no CBOC, que é o modelo SCORE, né, de uma utilização de um modelo de referência, tá? Então, o que acontece aqui, né? Eles facilitam a análise dos processos, sendo que cada estrutura de arquitetura fornece um modelo de referência que fornece uma forma comum de visualizar o processo e descrevê-la para facilitar a análise, tá? Então, aqui a gente tem o modelo de referência de desempenho, modelo de referência corporativo, modelo de referência de dados, modelo de referência técnica e modelo de referência de componente de serviço, tá? Então, aqui são os vários níveis, né, que a gente está passando, né? Tem a descrição, tem o esquema, como ele está montado ali em macroprocessos, né? Enfim, como que vai ser feito e alguns comentários referentes a esse nível, tá? A gente tem alguns outros frameworks também para seguir, né? Então, eu acredito que foi falado na aula anterior, né? Por exemplo, no modelo de telecom, a gente tem um modelo de referência, que é o ETOM, né? Que basicamente todas as telecoms, elas são regidas por esse modelo, né? Quando a gente está falando de processo, que ele já está padronizado mundialmente, né? Mas para outros negócios ainda não existem modelos, não se falam de modelos, né? Então, se a gente for pensar hoje nas grandes empresas techs, né? Não existe modelo ainda para a gente seguir, né? Não tem um modelo de referência, aquilo que é boas práticas no mercado a se fazer, né? E eu sempre falo que é uma grande oportunidade aí para criarmos, né? Sermos os precursores para criar esses modelos, né? Porque essas novas empresas, esses novos modelos corporativistas, né? Já chegaram, né? Já estão aqui com a gente. E aí a gente entra... Oi. Só antes de você passar para o próximo, se você puder voltar 2 Bom. slides, aqui ele identificou aqui uma falha no nosso material, depois a gente vai corrigir, né, para poder compartilhar com vocês. Aqui, quando a gente fala, né, da última estrutura de modelação complexa, ficou um D no lugar de um G. Ali Sim, é verdade. TOGAF. Em vez do D, é um D. É um D. A fonética é a mesma, É tá? muito parecido. A fonética é a mesma. Se liga na fonética, só esquece a letrinha aqui agora. Perfeito. Mas depois a gente, para disponibilizar o material, a gente corrige, sim, com certeza. Beleza. Obrigado por compartilhar. Bom, vamos seguir em falar de técnicas e ferramentas ali da modelação, né? Então, existem muitas técnicas, muitas ferramentas, né? Que vão desde do meu quadro branco, literalmente, né? Eu falo do meu quadro branco porque eu gosto muito do quadro branco, da parede branca, né? Até o mais famoso, né? Papel pardo, né? Quem nunca modelou no famoso do papel pardo, aqueles rolos gigantes e a gente colocava, estrechava tudo isso na parede e aí ligava isso tudo com post-its ou então canetinhas. Eu falo, quer dizer, eu vou até pegar aqui, né? Eu não sou ninguém sem essas benditas dessas canetinhas aqui. Eu tenho uma caixinha de post-it. Quem olhar aqui nas paredes está cheio de post-it, porque realmente são as técnicas mais triviais, né, para a gente fazer mapeamento e modelação de processo, até a gente chegar nas ferramentas que a gente tem atuais, né, de colaboração, seja ela o Miro, o Mural, que dá para fazer colaboração, Lucidchart, Cauimo, né, e
os vários BPMS, né, que tem por aí, né, Visage, da Oracle, Ares, enfim, né? Então, aqui a análise de processo, ela pode ser feita de forma eficaz e eficiente utilizando qualquer ferramenta, basta a gente ser conhecedor e detentor da técnica, né, e entender principalmente a notação, né, que a gente vai utilizar para esse mapeamento e modelação do processo, né, tendo foco aqui na análise, que deve ser feito o processo em si, né, e podendo optar por usar uma técnica ou um conjunto delas. Eu gosto, e aí eu vou falar assim, a minha boa prática, até fugindo um pouquinho aqui falando, eu falei para vocês, né, esqueçam que a gente já sabe, né, para poder estudar para a prova, né, mas falando de uma boa prática aqui, eu particularmente gosto de fazer o entendimento, por exemplo, com o CIPOC, porque aí eu consigo enxergar todo o modelo, como está acontecendo ali, né? Todo aquele processo, o que está vindo de output, quem são, de input, desculpa, quem são os meus fornecedores daquela informação, daquele item, o que está acontecendo de processos e processos que estão ligados dentro daquele momento macro, né? O que vai sair dali, quem que serão os clientes dessa informação, desse produto, e por aí vai. Tá? Para depois eu partir para um segundo momento, que é de mapear e modelar, né, a nível de tarefa. Tá? Então, particularmente, Vinícius, gosto de fazer dessa maneira, e é uma maneira que eu me encontrei ao longo aí desses vários anos trabalhando com o processo, de otimizar o tempo, né, e otimizar a qualidade das informações, tá? Então, essa é a minha técnica. Eu acho que cada um vai ter a sua, eu acho que todas estão adequadas de acordo com o seu momento, né? De acordo com aquilo que é necessário fazer. Camis, aqui eu continuo ou você vai? Posso ir, Vini, mas acho que quando a gente fala de simulação, você também aí, né, tem alguns exemplos para trazer. Essa é a última parte do nosso capítulo, então ele fala sempre sobre modelação, como a gente busca os dados, né, e agora ele vai falar como eu valido, né, como a gente simula essas informações. Pode passar, Vini. E aqui ele coloca de maneira bem rapidinha, né? Por que a gente deve utilizar a simulação de processos, né? A validação de processos é uma forma da gente garantir que os resultados que eu desejo realmente vão acontecer na execução daquele processo, né? Vamos voltar de novo lá no começo do nosso encontro, quando o Vini falou sobre medições. É importante que a gente diga, né? O que eu espero do resultado do meu processo, né? Então, quando a gente faz uma simulação, é para a gente garantir que aquele resultado ele vai existir. Se eu espero X, eu simulo e veio Y, tem alguma coisa errada, né? Então, a ideia da gente simular é a gente evitar que eu coloque esse processo em prática e só depois dele sendo realizado e as minhas mensurações acontecerem uma semana, 15 dias, um mês depois, eu conseguir dizer para o nosso cliente do tipo, olha, alguma coisa deu ruim. Não está legal do jeito como a gente imaginava, né? Então, o livro diz que as simulações, elas podem ser utilizadas para alcançar a validação do modelo com testes reais, né? Transações reais, ter uma previsão do desempenho desse processo, comparação do desempenho conforme as circunstâncias e também determinar as variáveis de maior efeito. Se eu, por um acaso, não estiver chegando no resultado necessário, eu conseguiria ter uma visão de aonde eu posso mexer para eu chegar naquele resultado. Então, é bacana porque às vezes a gente constrói o ASIS, quando a gente simula, talvez a gente tenha que sair dali com um to be, né? Porque às vezes aquilo que a gente mapeou dentro do ASIS não está sendo necessário para a gente entregar o que estava combinado. Pode passar, Vini. Nessa linha. Camis, eu posso só falar para o pessoal tomar um cuidado de uma coisinha ali no anterior? Claro, vai lá, Cuidado, Vini. muito cuidado com o famoso SB. Tá? Cuidado com esse famoso SB. Se vai fazer processo, se vai mapear e modelar processo, mapeie as is, modela as is e depois faça o to be, tá? SB dá problema, tá? SB dá muito problema. Perfeito.
Aqui na parte de ferramentas e ambientes, ele só deixa claro para a gente de que eu posso fazer os testes de maneira manual, ou eu também posso fazer os testes de maneira eletrônica. Se a ferramenta que eu utilizo, ela tem a possibilidade de testar automatizações, a própria ferramenta consegue fazer esse processo, esse teste, e me dizer se a simulação está ok ou não. A gente tem um capítulo também que a gente vai falar mais detalhes sobre essas ferramentas. Porém, nem sempre a gente está utilizando uma ferramenta com todas as informações. Acho que durante muito tempo a gente utilizou aí o Visage de maneira gratuita e ele não tinha toda essa abertura para a gente, né? Diferente de quando a gente contrata, né, a suíte completa. E às vezes a gente tem que ir lá e fazer alguns testes manuais, ou os famosos pilotos, né? A gente separa um pedacinho da operação, separa alguns analistas que executam aquela atividade e a gente vai pedir, olha, durante um mês, vamos fazer o processo dessa maneira? E a gente vai acompanhando para a gente entender como que isso daí está acontecendo. Então, existe o certo ou o errado? Não. A gente vai fazer a simulação com as ferramentas e com o ambiente que a gente tem disponível para a gente conseguir fazer esses testes, tá? Pode passar, Vini. E por último, quando ele fala da simulação, ele direciona muito a questão de análise de carga. A gente também comentou um pouquinho sobre isso quando a gente falou dos dados, né? A análise de carga está muito relacionada a isso, né? Eu preciso saber quais recursos eu preciso, quais informações eu preciso para eu conseguir fazer aquele teste, para que na resposta da simulação ele consiga me dizer, né? Esse foi o tempo de execução, o SLA, tempo de ciclo, né? Dependendo da operação, tem um nome diferente. O quanto custa para fazer aquele processo ser executado, o quanto custa de recursos, pessoas, tempo, né, de alocação delas, o quanto custa de recursos, estrutura, né? Eu preciso de uma ferramenta diferente, eu preciso de uma licença. Então, é interessante que a gente também olhe todas essas informações para que no final dessa simulação a gente consiga realmente entregar um pacotinho de qualidade com todas as variáveis possíveis para a gente dizer sim, financeiramente, qualitativamente, quantitativamente, vale a pena, vamos virar, ou não, ele não se mostrou uma simulação viável, eu vou optar por não fazer a implantação desse processo. Vini, quer citar alguns exemplos aí de simulação que você tem realizado ou que já realizou, que você acha que é legal a gente compartilhar com o pessoal? Que eu já realizei, Camis, eu queria até comentar aqui, às vezes a gente ignora um pouco dentro das ferramentas de modelagem, né, de modelação, alguns itens a serem preenchidos. Por exemplo, se eu pegar lá o Cauima, o próprio Visage, se eu entrar na estrutura da tarefa, eu tenho ali como indicar tempo de tarefa, tempo de ciclo, né? Custo dessa tarefa, quantidade de pessoas, né, ou de recursos que serão utilizados para essa tarefa. Muitas das vezes, e eu estou falando muitas das vezes, mais de 80% das vezes, tá, em que eu participei ou que eu estava ali num grupo ajudando, né, fazendo um trabalho de modelagem, as pessoas não preenchiam esses itens. E aí, na hora de fazer uma simulação, né, fala, meu simulador não está funcionando de maneira adequada. É lógico que não está simulando de maneira adequada, você não parametrizou, né? Então, é lógico que, às vezes, no dia a dia, você vai, pela rapidez, né, pela dinâmica do negócio, você vai ignorar essas informações e vai deixar para preencher depois, ou vai preencher essas informações em algum outro documento, mas pensando em processo, pensando em automação, pensando em até mineração de processo, essas informações são extremamente importantes, né? Não deixem de preencher, tá? Então, para eu fazer uma boa simulação, para ver se realmente esse processo está aderente, né, está acontecendo dentro daquilo que era o esperado, né, preencham, peço por favor, encarecidamente, preencham essas informações, porque vai te ajudar. Mas eu vou perder um pouco de tempo ali, tudo bem, gasta esse tempo, investe esse tempo agora, para você não ter que voltar e ter um retrabalho, principalmente se você mapeou e modelou as is, mapeou e depois modelou to be, tá? Então, se você levar para o to be, você já está levando, já está carregando basicamente várias informações que já estavam ali no as is.
Vini, e eu acho também que é legal a gente dizer que normalmente a gente não dá tanta atenção para esses detalhes, porque a gente está acostumado a consumir o processo como uma documentação, aquele empacotadinho, né? Uhum. Eu estou acessando um PDF, eu imprimi e coloquei na parede, né? E aí, realmente, gente, nessas situações a gente não consegue visualizar todos esses dados. Porém, hoje, a navegação dentro da ferramenta, ela possibilita, né? É a gente colocar o mousezinho em cima da atividade, ela vai me trazer todas as informações, né? Eu acho que também é uma boa prática, né, do mundo de processos, de que a gente tem se adaptado a sair desse modelo, né, da documentação padrãozinha, né, eu não estou só usando, né, um arquivo de dados, mas de eu acessar a ferramenta, de eu navegar dentro dela e conseguir visualizar essas informações, né? E com isso a gente consegue até deixar casadinho, né? Eu não preciso ter o processo mais o procedimento em locais diferentes, né? A gente consegue ir colocando muitas informações, né? Desde uma política, desde tempo, responsáveis, indicadores, tudo dentro do processo. Exatamente. E aí a gente chega nos conceitos-chave. Está contigo, né, Camis? Manda lá. Perfeito. A gente falou no nosso encontro anterior que todo final de capítulo a gente tem os conceitos chaves e que sempre vale a leitura dele algumas vezes, porque ele é um resumão de tudo aquilo que a gente falou. Então, aqui hoje, né, falando de conceitos-chave, a gente não vai falar só do que a gente viu hoje, mas do que a gente também viu há 15 dias. Então, o que o Seboc coloca para a gente? Dentro de modelos de negócio, que são representações simplificadas da atividade que é executada dentro da empresa, e que são utilizados para documentar, analisar ou desenhar um processo de negócio, né? Um resuminho que eu acho que diz muito de tudo aquilo que a gente falou no nosso primeiro dia. Perspectivas são diferentes níveis de processos e eles são expressos por modelos que demonstram essas diferenças, né? Perspectivas diferentes. Vini falou um pouquinho sobre isso hoje no começo da aula, né? Então, no começo da aula é ótimo, né? Quando a gente falou ali eu tenho processos de gestão, processos primários, e que a gente vai desenhar cada um deles de acordo com a perspectiva, e que está muito relacionado também com a pergunta que o Leandro fez para a gente, e que a gente ficou um tempo ali falando, né, sobre modelos diferentes, né, o quanto eu tenho que descer ou subir o nível de informação que eu estou trazendo. Em notações, existem muitos estilos de modelação, a notação deve corresponder à necessidade do projeto, e por vezes a combinação de notações vão acontecer também. Às vezes é melhor eu utilizar duas do que uma, né? Então, eu vou olhar o que eu preciso produzir, e dentro dessa necessidade, eu vou entender o que melhor encaixa para aquele entregável que eu estou produzindo. Estruturas. Identificar requisitos da estrutura desde o início. Os modelos estão disponíveis para ajudar e orientar o desenvolvimento. A gente falou muito sobre isso também no início do nosso encontro hoje, né? De que é necessário que a gente, mais do que saiba quais são as atividades, mas o que a gente vai medir, quem são os indicadores, onde esses dados estão, como a gente quer, inclusive, armazená-los. E, por último, informações de processos. As técnicas para capturar as informações variam muito e podem incluir a combinação também de algumas técnicas, que está super relacionado com o que a gente falou agora, né? Quanto mais informações a gente conseguir reunir sobre aquela atividade, mais vai facilitar a possibilidade de uma automatização, de uma mineração e também das simulações. Vini, quer me complementar? É isso aí. Dúvidas aqui, pessoal? Tem algum pontinho que vocês queiram repassar? Podemos ir para o teste? Todo mundo quietinho, né? Se ninguém falou que hoje o pessoal tá cansadinho. Esse teste vale nota? Claro que vale, né? A Paty vai falar para vocês aí depois no final. Quem for bem, tá convidado para o próximo encontro, né, Paty? É isso aí. Pois é, o estímulo. Exato. Ó, vou dar uma dica para vocês. O próximo é com a BPMP Paraná. Vamos falar sobre análise de processos. Aí eu saio daqui da ajuda e vou para frente, falar junto com o Maurício e com o Cleiton. Desafio, gente. Vini, consegue compartilhar o link aqui no chat também para o pessoal, por favor? Consigo. Tá aqui, ó. Tá na mão. Tava pegando esse link. Aí.
Ô, Edna, é bom que você vai experimentar as duas cadeiras, né? Tô de Perfeito. suporte e depois tô de facilitadora. Perfeito, exatamente, isso aí. Falta pouco, tá, gente? Fiquem tranquilos. São 4 perguntinhas, né, Vini? E a ideia é que, conforme vocês forem respondendo, se surgir alguma consideração, a gente também possa auxiliá-los ali com alguma dúvida, tá? Bom, vamos esperar 2 minutinhos aqui para o pessoal entrar. Então, Você consegue 20. ver, Vini, quantas pessoas a gente tem logada? Eu acredito que sim. Deixa eu ver aqui. Nós estamos aqui em 35. E aí, tirando aqui nós, seriam uns 31 pessoas, né? Pessoal, Tá. eu não, o slide, o link que vocês postaram aqui no chat não está levando para a inserção do código. Está levando a uma tela onde pede para você digitar uma pergunta. Digitar uma pergunta? Ah, Digite sua pergunta. é porque eu acho que o Vini ainda não liberou. Dá o play na primeira pergunta, Vini, que aí eu acho que ele vai aparecer. Pronto. Vê aí, Ah, Foi, por Testem favor. foi. agora. aham. É isso mesmo. Ah, É ok. tudo culpa minha, gente. Pegadinha do Vini, gente, véspera de Pegadinha. feriado. Ele queria ver se a gente está prestando atenção. Exatamente. Agora eu consigo ver a quantidade de pessoas que está aqui. Núbia, deu certo agora também? Você tinha dito aqui no chat que não estava dando certo. Beleza. Então, bora, gente. São alguns exemplos de métodos de levantamento de informações. O número está crescendo. A gente estava em 12, 18, 20. Vinte e duas, 23, é aquela, né? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Acho que a gente pode seguir, Vini. Se fosse presencial, eu poderia prometer chocolate para as pessoas. Como é online, aí eu não consigo prometer, porque pode ser que o frete fique mais caro que o Exato. chocolate. Mas a gente tem aí mais do que 50%, né, das pessoas participando. Aí chegamos em 24, então acho que é um bom número, né? Beleza, então vamos ver ali qual que é a resposta correta. Então, pesquisa, entrevista e observação direta. Pessoal, se atentem a essa pergunta aqui, essa questão, porque ela é exatamente que está no simulado, tá? Então, ela às vezes cai, assim, ela é bem simples mesmo e direta e pode gerar uma confusão. Você fala assim, caramba, não é possível que seja essa aqui. É tão óbvio assim. Sim, ela literalmente segue ao pé da letra do CBOC, tá? Então, muito bem, né? Eu vi aqui, a maioria respondeu, né, pesquisa, entrevista e observação direta, e é isso mesmo, tá? Então, vamos para a próxima aqui. Quanto interações forem necessárias entre o e o fornecedor, mas o cliente fica. E aí?
Essa aqui tá polêmica pelas respostas, ó. É porque, Tô. na minha visão, ela é uma pergunta meio que conceitual, tá? Na minha visão. Porque vai ter gente que vai achar, ó, quanto menos interação, melhor para mim. Quer dizer que meu processo está mais redondo, as pessoas estão mais cientes. Mas já pensando em pessoas e empresas que querem melhoria contínua, quanto mais interação entre o fornecedor e o dono do processo, por exemplo, melhor, né? Então, acho que aqui é mais questão conceitual, gente. Não sei se eu estou falando bobagem Leandro, aqui. você tá extremamente certo. Aqui, o problema é que é o seguinte, no CBOC tá escrito uma coisa só. Ah, E aí, é isso que eu falei. Se a gente for pegar o nosso dia a dia de mercado, tanto que a gente já conhece de processos, né? Talvez a gente se engane. E é exatamente nesses pontos aqui que a gente vai se enganar, tá? Por isso que, para a prova, para o estudo da certificação, abra novamente a cabeça, né? Tire tudo aquilo que a gente conhece de processo, deixa numa gavetinha à parte, né? Vamos estudar o que está no CBOC, depois a gente pega tudo que a gente estudou, porque vai mudar, vai dar um game change na nossa cabeça, né? Porque tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente vai começar a olhar de uma outra forma e vai fazer muito mais sentido, tá? Então, é minha recomendação, né? E, novamente, pegando aquilo que a gente comentou lá no comecinho. O que a gente faz é uma adaptação, né? O que o CBOC está mostrando é o que realmente é, né? Então, só para a gente tomar um cuidado, porque realmente é conceitual, concordo contigo. Concordo por gênero, número e grau que você falou. Ronaldo, não estou te ouvindo. Não te escuto, Ronaldo. Eu sei que você está falando porque eu estou vendo tentando fazer leitura labial, mas eu ainda não consigo, não estou te ouvindo. O mais engraçado é que não aparece que ele está no mudo, né? Mas tá ouvindo agora? Agora Agora foi. sim. É o microfone que é a Núbia que tá me gorando aí, porque ela é nosso vila aqui de Goiás. Ô Vinícius, se o CBOC falar que quanto mais interações forem necessárias entre o cliente e o fornecedor, mais cliente, eu vou achar a coisa mais esdrúxula do universo. Não importa o cenário, porque, igual o Leandro comentou, a questão de melhoria contínua, quanto mais melhoria o cliente identificar que ele precisa, vai ser assim, raros casos que ele vai estar satisfeito identificando melhoria. Quanto mais perfeito dentro da necessidade dele, fazendo entrega de valor para ele, eu vejo que mais satisfeito ele está. Então, às vezes, né, da minha limitação, mas para mim, isso parece tão sem sentido o cliente ficar feliz com muitas interações, assim. Forem necessárias. Olha a palavra, forem necessárias, né? Quanto menos interações forem necessárias, mas ele vai ficar satisfeito. Vamos ver a resposta aqui, então. Vamos ver como vai ser. Aê! Tá vendo? Então, faz sentido, né? Quanto menos interações forem necessárias entre o colaborador e o fornecedor, mais o cliente fica satisfeito. Mais o cliente fica satisfeito. O povo gosta de fast food, gente. É isso que o CBOC preconiza, né? De fato, é isso aí. No entanto, às vezes, né, precisamos fazer várias interações para que fique muito bem entendido, ou não porque a gente quer, porque às vezes o nosso cliente não foi tão claro dentro daquilo que a gente precisava, né? Então, realmente, às vezes vai acontecer mais interações, né, do que o necessário. E às vezes o cliente ele se sente seguro, tá, gente? Olha que interessante, ele se sente seguro por você estar ali sufocando ele. Eu já trabalhei com cliente assim, tá? Por incrível que pareça, eles perguntavam, mas você não vai aparecer aqui hoje na empresa? Né? Era exatamente desse jeito. Tá? E realmente não fazia sentido. Então, quanto menos interações forem necessárias entre o cliente e o fornecedor, né, mais o cliente fica satisfeito. Bora lá para a próxima. Estamos indo bem, hein, gente? Temos que reforçar aí que o pessoal estava prestando super atenção no que a gente falou, hein? Essa aqui, momentos da verdade referem-se a
aos momentos em que a organização identifica quais são as expectativas do cliente com o processo, aos momentos em que a organização identifica exatamente quem é o cliente, aos momentos de interação com o cliente ou aos momentos em que se verifica quais são as sugestões do cliente para melhorar o processo. Tô aqui pensando, né, para as meninas e para o Vini. A gente devia colocar, né, na hora do teste aquela musiquinha, sabe assim, de tensão? Que quando a gente está pensando, né? Que a gente só, sem a música já fica no pânico, né? A musiquinha só para deixar aquele momento assim, né, mais Mais dolorido pra tenso. gente. É. Não sei se vocês conhecem, mas o Kahoot faz isso aí mesmo, tá? Com a Faz, musiquinha tango, exatamente. tanca, tango, tanca, tanca, É essa batendo musiquinha na cara. mesmo. Essa, Leandro, que eu quero. A gente, olha, O Kahoot faz isso, tá? Isso é Faz. danado. Numa próxima a gente usa o Kahoot, não tem problema. verdade, É que viu? o Kahoot estimula muito a competição e eu não sei o quanto vocês são competitivos. Pois é, eu já spoiler, a gente vai usar o Kahoot, porque eu adoro botar o povo para competir. Pronto. Edna, a gente sempre tem dificuldade com isso, porque a gente faz, e aí aquela pessoa que ficou em segundo já fica extremamente triste. Então a gente foi deixando de usar, porque gerava mais pânico o resultado do que a pessoa falar, ah, eu não acredito que eu fiquei em segundo. Não, não pode ser, volta lá. Aí a gente foi deixando de usar, mas ele dá, é diferente, Uhum. né? Sim, é diferente. A questão do Kahoot é que muitas vezes as pessoas erram porque você quer clicar mais rápido, né? Quanto mais rápido você Exato, clica, mais pontos você ganha no negócio. Exato. exatamente. A bendita da leitura dinâmica. Às vezes você nem terminou de ler, você já clicou. Aí depois você fala, foi errado. É Eu isso tô mesmo. queimando os neurônios aí, eu não termino o trem ainda, não. Não, tô segurando aqui, tem só 20. Até agora a gente estava tendo 26, 29, 24. agora tá no 20, eu tô segurando aqui ainda. Mas essa questão, até que vocês estavam falando da leitura dinâmica, do às vezes responder rápido, por mais que a gente tenha tempo no momento da prova, tá, gente? Não se sentiu seguro, marca para fazer depois, tá? Porque tem uma opção agora no modelo online, né? Para você marcar para fazer depois. E é bem legal essa opção, porque eu realmente utilizei, tá? Porque você ganha tempo. E essa questão da leitura dinâmica, faça a leitura dinâmica, mas depois faça a leitura com calma também, porque às vezes tem pegadinha no meio da prova, tá? Às vezes uma palavra que é colocada ali muda totalmente o sentido, tá? Então, faça a leitura dinâmica, sim, para entender toda a contextualização, mas leia novamente a questão com calma para poder fazer, para poder dar a resposta de maneira adequada. E o E legal aí, que do pessoal, o legal do marca uma online resposta, marca que você tem dúvida, isso, porque por falta de tempo, se você não conseguir voltar, aquela pergunta já está respondida. É exato. melhor do que ela ficar em branco, né? E é importante lembrar, né, pessoal, que tem tempo, né, para fazer a prova toda. Exato. Exatamente. Ô, Camis, e só contar para o pessoal uma curiosidade, eu e a Camis fomos os 2 primeiros a fazer a prova online. Não sei se você já contou para eles, mas eu e a Eu Camis acho que eu fomos os, falei na falou, outra, não lembro agora, Vini. fomos os premiados, né? Abrimos essa sessão Essa de certificação, modalidade. modalidade, né? Do online, né? Então, quem me acompanhou foi o Menelau, na aplicação do teste, né? E foi bem tranquilo, né? Poxa, por mais que a gente está no modelo online, eu acho que a tensão foi a mesma, né, pelo fato da certificação em si, mas foi bem tranquilo em relação aos passos que tem que seguir, né, para poder conectar, né, o que pode, o que não pode, tá ali na hora, né, na verdade não pode nada, você tem que deixar tudo desabilitado, né, só vai estar habilitada a prova e qualquer coisa que você faça fora ele cai a prova, né, e aí tem as recomendações, o Menelau sempre em contato comigo
né, offline para caso, né, ele deixou o contato, né, caso acontecesse alguma coisa, da conexão cair, ou ter alguma instabilidade, para entrar em contato ali. Então, assim, foi um suporte muito bom, né, da BPMP para poder fazer a realização da prova online. Então, foi bem tranquilo, porque você não sai do conforto ali da tua casa, do escritório, enfim, recomendo fazer em casa, num ambiente tranquilo. No dia, minha filha estava na escola, então foi super, super tranquilo mesmo, né? E eu utilizei quase o tempo todo da prova para realizar. Tá? Então, Por dá mais para que fazer tenha tranquilo. tempo, dá tempo, Dá gente. tempo, dá tempo. Fica tranquilo que dá. Eu acho que de tudo, eu acho que eu ainda sobrou para mim, acho que uma meia hora ou 25 minutos, alguma coisa assim. Então, assim, Ai, Vini, eu realmente nem lembro disso. dá tempo. Na Aí eu hora, lembro. gente, você tá numa ansiedade tão grande para ver o resultado aparecer na tela que eu nem lembro do tempo. É mais ou menos isso. Bom, vamos aqui mostrar o resultado? Vamos lá? Vamos ver aqui. O momentos da verdade refere-se aos momentos de interação com o cliente. Tá? Aqui, ela não é pegadinha, tá? Porque se a gente pensar no seguinte, quando que pensa em você como cliente, tá? Você como cliente mesmo, de uma loja, de um e-commerce, por exemplo, fazendo uma compra. Quais são os momentos da verdade? Tá? Para mim, isso ficou muito claro quando eu comecei a fazer analogias com o meu dia a dia, né? Quando que acontece os momentos da verdade? É no momento em que eu estou ali colocando a minha compra, o meu produto, né, no carrinho, eu acessando o carrinho de compra, fazendo o checkout, colocando os dados do cartão de crédito e finalizando a compra. Ah, mas tem processos de suporte por trás, tá? Esse processo de suporte ele não vai estar ali em questão ele não vai estar ali inserido nos momentos da verdade. O momento da verdade vai ser aquilo de interação de processo primário, tá? O processo que vai estar de fato agregando valor para o cliente, vai estar interagindo com o teu cliente. Ah, mas a área ao lado aqui dentro da empresa é um processo interno, a área ao lado é meu cliente, beleza? Esse é o momento da verdade. Sempre que você está interagindo com o cliente. Eu chutei nessa aí, ó, Vinícius, Hum. porque eu entendi que ela resumia bem o resto aí, ó, entendeu? Qual? Você chutou nessa segunda aqui, aos momentos em Não, que se vê... os momentos de interação com o cliente, porque ela meio que diz exatamente o que as outras estão dizendo ali também, não deixa de ser interação os outros itens aí, né? Ah, tá. Com O cliente aparece em todas, é isso que você quer dizer, né, Ronaldo? Isso, de todo modo você está interagindo com ele. E em nenhum caso você tem sucesso se você não tiver uma boa interação com o cliente. Então, mas ó, olha como que é perigoso isso, tá? O momento da verdade se dá na agregação de valor. O momento da verdade se dá na hora da entrega do meu produto final, tá? Do produto desse processo. Se eu pegar essa segunda aqui, ó, ele está falando que os momentos da verdade referem-se aos momentos em que se verifica quais são as sugestões do cliente para melhorar o processo. Isso aqui, se o meu core não for melhoria, ele não é momento da verdade. Ele é um processo que vai suportar a minha operação para eu poder fazer melhoria contínua no processo principal. Tá? Vai ser o SB lá que você falou. Vai ser, não é o SB, né? Mas vai ser assim, é um processo de suporte, tá? Em que eu vou estar em contato com o cliente, mas não é momento da verdade. Se esse processo não acontecer, não impacta no meu processo principal, tá? Lembrando, gente, que para BPM só tem um cliente, né? Que é o cliente que usufrui do produto ou serviço daquela organização. Não existe cliente interno, diferente do conceito da ISO e do conceito da qualidade. Exatamente. Tá? Isso a gente tem que tomar. É por isso que vamos tirar, né, os conceitos que a gente tem de mercado aí, né? Então, principalmente para quem trabalhou com ISO 9001, certificação ISO 14, que cliente pode ser o cliente interno também, esqueçam isso, por favor, para o momento da prova, tá? Aí depois ele fala aqui, que há os momentos em que a organização identifica exatamente quem é o cliente. Então, aqui ela está identificando, né? Está identificando somente, né? Então, não necessariamente é o momento da verdade. Aliás, não é o momento da verdade. E, por fim, aos momentos em que a organização identifica quais são as expectativas do cliente com o processo. Novamente, é uma expectativa. O cliente ele não está usufruindo do produto, serviço ou do processo que está sendo, que a empresa está oferecendo para o mercado.
Então, Vinícius, embora sejam interações, não é o momento da verdade que Não fala é. do Seboc. Não é. Pensa sempre, tá? Isso para mim foi um divisor de águas. Pensa sempre numa compra que você vai fazer. O momento da verdade é o momento da compra, que você executou a compra. Na hora que você estava deliberando sobre a compra, né? Ou na hora que você estava usando o produto pós a compra, pós o processo de compra, já foi, tá? Já foi. Não é o momento da verdade. O momento da verdade é assim, ó. Passei o cartão, fez tim-tim, né? A loja recebeu o dinheiro. Esse é o momento da verdade. Tá? Boa. Legal, obrigado, Vinícius. Bora lá pro... Ô, Fala Vini, aí, e Fran. esse exemplo que você deu, ele é muito bom, porque o que acontece antes e o que acontece depois está super relacionado com as outras respostas, né? É a expectativa, depois são as interações, né? Então, eu acho que ele casa bem aí, fica bem explicadinho mesmo. A Paty estava com a mão erguida e depois ela abaixou. Paty, você quer falar algum pontinho? Eu vou ter que dar uma noticiazinha para vocês. Esse apoio todo que Vinícius teve aí por ser o pioneiro, né? Hoje em dia ele não existe mais. A interação para a realização do exame é com a internacional. Então, não existe um representante da ABPMP Brasil hoje com essa possibilidade de fazer esse apoio. Foi decidido que esse era um processo só da internacional, não fomos nós que decidimos, isso foi uma decisão do board, né, internacional. Então, não tem mais Menelau, não tem Edna, não tem Poxa. Patrícia para ajudar. Quem Mas, teve. mas eu acho que independente disso, pelo fato da gente estar, eu acho que no conforto da nossa casa, já deixa a gente mais tranquilo. Porque Com pensa o certeza. seguinte, aconteceu alguma coisa, você tem uma água ali, né? Você tem você tem o teu conforto ali. É um ambiente o qual você conhece, um ambiente que você considera seguro. Então isso já Exato. ajuda O ambiente da milhões de vezes. confiança, né? Exatamente. O cuidado que Milhões de tem que vezes. ter realmente a internet boa, né? Isso. Ter o planejamento, né? Organizar todo o ambiente para que você, na hora, possa ficar realmente tranquilo. Exatamente. E assim, a hora que clicou em iniciar, tá valendo o negócio, tá? Então, no dia, tenha o seu celular ali para entrar como uma redundância, se for o caso. Eu já deixei o meu celular conectado também. Eu estava conectado no cabo físico e meu celular no Wi-Fi no meu notebook, né? Então, assim, para eu ter certeza que não ia cair. Não, assim, não caiu, tá? Não caiu, mas só para eu não ter nenhum estresse extra, né? Então, minha sugestão é fazer isso aí. Vamos lá para a última. Esse aqui é diferente, esse aqui é diferente, esse aqui eu quero ver vocês respondendo agora. É um quiz, que também é uma pergunta, né? Então, vamos ver. A hora que chegar ali numa quantidade, né, de 22, 20, 23, eu libero o quiz aqui. Então, só pra gente saber quem tá aqui. É tipo o Kahoot esse aqui, ó, tá vendo? Só para deixar vocês com gostinho de quero mais Competição. para a próxima aula. A gente está preparando eles para a Edna daqui É, a 15 lógico. dias. Isso aí, agradeço. Só que esse aqui não tem o timer como o Kahoot, tá? Fiquem tranquilos, responde na paz. Eu falando no mudo. 22, no anterior nós tínhamos acho que 24, se eu não me engano. 23, 24, isso. É. Eu gosto aqui de trabalhar sempre com leilão, né? Dou de uma, dou de duas, dou de três e vamos pro quiz.
E eu na minha outra tela já estou vendo o resultado aqui, já... A gente falou disso hoje, hein? Passa a cola aí, Vinícius. Ai, não posso. Enquanto o pessoal está respondendo, ó, 20 de 24, 20 de 25, o Paulo comentou aqui, né, que como curiosidade, o momento da verdade vem das touradas espanholas e é o momento em que o toureiro está cara a cara com o touro. Então, é exatamente isso aí, gente. A hora que você coloca, pensa lá novamente no processo de compra. A hora que você está com o teu cartão de crédito, né, frente a frente com a maquininha, esse é o momento da verdade. Então, é ali que vai acontecer, né? É o touro e o toureiro, né? Quem vai ganhar essa disputa. Na verdade, todo mundo ganha, né? Mas esse é o momento da verdade. Muito bom, Paulo. Obrigado aí por compartilhar essa curiosidade, porque eu realmente não sabia, né, sobre isso aí. Agora eu posso utilizar, inclusive, esse exemplo também para dar em uma próxima vez. Obrigado. Vamos lá, 23 de 25, quem são as duas? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Essa está 0,800, está de graça, porque falando... todas estavam, né? Mas essa aqui está mais ainda, né? Porque a gente já falou lá no comecinho. Vamos fechar? Ó, dou-lhe uma, brincar de leilão, dou-lhe duas... Dá tempo aqui de responder enquanto eu tô indo para a batida de martelo, dou-lhe 3, vamos fechar esse leilão aqui, muito bem, vamos ver qual é a resposta. Cadê o results? Opa, não foi? Não mostrou os resultados, vamos lá. Olha aqui, é basicamente um Kahoot, né? Mas vamos falar sobre a resposta certa aqui. Deixa eu voltar, né? Então, o Kahoot ele mostra daquele jeito. Vamos ver qual que é a resposta certa, né? Então, a gente estava aqui entre handoff, uma passagem de atividades, a transferência de responsabilidade e o gargalo, né? Que está perguntando qual é qualquer ponto em um processo onde o trabalho ou a informação passa de uma função para outra né? É um handoff, uma passagem de atividade, uma transferência de responsabilidade ou um gargalo. É um handoff, tá? É um handoff, o qual eu estou literalmente passando o bastão de um pro outro, tá? Então, é um handoff ali como resposta certa, tá? É uma passagem de atividades? Pode ser. No dia a dia a gente chama de passagem de atividades. É uma transferência de responsabilidade? Sim, é também, porque no dia a dia a gente chama de transferência de responsabilidade, tá? Gargalo não vai ser. Mas no CBOC ele está ali como um handoff e aqui a gente está seguindo literalmente a estrutura do CBOC. Então, fica aí como só um ponto para a gente novamente se ligar, tá? Por mais que é o meu conhecimento do dia a dia, esqueço e vejo exatamente o termo que está sendo utilizado lá no CBOC. É copia e cola, gente. Copia O e que cola. está no livro vai estar na prova. Simples assim. Então aqui fechamos o nosso slide, muito bem, olha lá, ó, já chegando, né, pro Kahoot, né, que vocês vão ter. Oi, filha, ela veio participar aqui, Melissa veio participar aqui com a gente, né? Vai lá, filha, vai lá, corre lá, corre lá. Bom, é isso que a gente tinha para conversar com vocês, as nossas referências ali sempre, né, em cima do CBOC 4.0. Recomendo muito que, mesmo quem não for fazer a prova por agora, né, mas já estude, né, entenda, veja o que está ali no livro, né, o que está no corpo de conhecimento, né, que está representado ali no livro, e também algumas outras indicações, né, então, do nosso, né, eu falo que é do especial grande amigo do coração, Gart Capote, né, um dos fundadores, né, acho que é o fundador da BPMP Brasil, né, Isso. a gente teve o prazer, né, Camis, de estar
em alguns cursos com ele, né? A Ju teve o prazer de estar junto com o Gart, né? Alguns meses atrás, algumas semanas atrás, né? Quando ele estava aqui no Brasil. Então, tem essas indicações dele, do curso ADP, de analista de processos, do livro Fuja, do fluxograma, né? E do livro também, Medição de Valor de Processos para BPM. E também o blog da iProcess, que é muito bom, indico a todos. E a gente deixa também ali, pessoal, como diquinha, no nosso próximo slide, né? De vocês nos seguirem nas redes sociais, né? O pessoal da BPMP Brasil, que está aqui, nos apoiou. Nós, como a BPMP São Paulo, né? Então, também estamos no LinkedIn, também estamos no Instagram. E vai ser um prazer receber vocês por lá. Nós sempre vamos divulgando algumas informações, algumas boas práticas, indicação de livros, né? Então, nos sigam, né? Os dois canais, né? Que são canais oficiais, para estarem por dentro aí de todas as informações desse mundo de processos. É isso, meninas. Tem algum pontinho que vocês queriam colocar antes da gente terminar? Eu e Vini super agradecidos, né, pela oportunidade de conduzir esse encontro, Amanda e Ju, né, de ter conduzido o encontro anterior, mas super agradecidos também para o pessoal que ficou aqui com a gente até o final, né? Véspera aí desse feriadinho, então super obrigada a todos. Isso, vai ter foto. Aqui, ó, o pessoal, a Silvana tá perguntando, vai ter foto? Claro que vai, pessoal. Claro. Por favor, Silvana ganhadora, abram né? as Silvana tá abram até as aparecendo na câmeras, foto. Parabéns, pessoal, Vinícius, Camila, Regional São Paulo aí, 2 encontros, deram show. Para os presentes aí, que bom que vocês ficaram até o final. E lembrem que no dia 20 tem o capítulo 5 com o pessoal do Paraná e Santa Catarina. Então, esperamos vocês lá. Agora acho que a foto da Edna. Sim, com certeza, vamos fazer a foto, mas também quero agradecer aí, né, Paty, todos os presentes até agora aí, 1 minutinho para as 9, uma véspera de feriado, muito bom ter vocês aqui com a gente. A última coisa que eu preciso comentar com vocês, gente, é em relação ao idioma da prova, tá? Então, a gente percebeu aí que o pessoal de São Paulo usou a versão português de Portugal, né, inclusive na imagem lá. Ele tem alguns termos diferentes, tá? Então, a prova atualmente disponível em português é o português de Portugal, mas estamos aí batalhando para que a gente possa ter em breve a prova no idioma português do Brasil, beleza? Mas, se não puder esperar, o mais adequado é fazer, sim, os seus estudos aí em português de Portugal. Beleza? Então, gente, abram antes da foto, Edna, assim, ó, Juliana apareceu na hora da foto. Olha lá, Ela lá. que timing, hein? Que timing. Que time mesmo, exatamente. Paula, desde o início, vim aqui só tirar a foto. Então vamos lá, abram as câmeras aí para a gente fazer a linda foto, para botar lá nas redes sociais, tá bom? Então, sorriso, bora lá. Congela o sorriso, vou salvar a primeira aqui. Não é do papai, é o salvador do papai. Olha lá, uma quietinha. Vamos para a próxima foto. Outra. Sorriso. Foi, pessoal. Muito obrigada pela participação e até daqui a 15 dias nos encontramos aí com a condução da BPMP Paraná Santa Catarina, tá bom? Obrigada, Boa pessoal. noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Bom feriado. Boa noite, Tchau. obrigada.